Vamos ler, irmãos? Livro de Gênesis, capítulo 11. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Amém. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolo, queimamo-lo bem. E foi-lhe os tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edificamos nós uma cidade e uma torre, cujo nome toque nos céus. E façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para todo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Somente até aqui? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bem, queridos, às vezes, presta atenção, hein? Às vezes, os nossos planos, os nossos pensamentos, não é os planos de Deus. E quanto mais se tratando de família, não é? Quanto mais se tratando de partes familiares. É comum ver os pais se preocupar com os filhos. É comum os pais dizer: não, eu quero isso para o meu filho, eu quero aquilo para o meu filho, eu quero aquilo outro para o meu filho, eu quero aquilo outro para o meu filho. O problema é que quando ele cresce, se ele vai querer o que você dedicou para ele, normalmente tudo muda. Se é esse o seu problema, se você está aí chateado com alguma coisa, alguns acontecimentos na vida familiar, fique em paz. Fique em paz. O Senhor começa a dizer para você por esta palavra: fique em paz. Só faz a minha vontade e mais nada. Porque a respeito dos seus familiares, às vezes o nosso plano não é o que está traçado para eles. Pelo menos é o que o Senhor começa a dizer nesta palavra, no sentido que nós lemos aqui, igreja. A palavra de hoje é: glória ao Senhor, você se preocupa em fazer a sua parte. A parte do teu filho vai fazer eu. Você se preocupa em fazer a tua parte, porque a parte da tua esposa eu vou fazer. Você se preocupa em fazer a sua parte, a parte do esposo, porque a parte da esposa o Senhor toma caminho. A parte da esposa você faz, porque a parte do esposo Deus toma caminho. A parte do filho Deus toma caminho. A parte dos familiares Deus toma caminho. E tudo Deus começa a dizer para você que eu tenho que tomar caminho na vida de cada um sobre a face da terra. Porque, irmão, eis aí o planeta, o universo, não é? Glória ao Senhor. E tudo isso está predestinado para nós. Então, queridos, se nesta noite você está aí preocupado com a sua família, glória ao Senhor, tudo que você tem que fazer é só orar o teu Deus. Ora o teu Deus, e o Senhor vem vindo aí para completar o resto da tua obra. Bem, nós lemos aqui, irmãos, no começo já no versículo 1, era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Para nós entender isso aqui, nós vamos exortar um pouquinho antes, porque tem irmãos que às vezes não conseguem entender. Noé, ele tinha acabado de sair da arca, irmão. Ele tinha acabado de sair da arca, e os seus filhos, que já eram casados, mas não tinham filhos, eles só passaram a gerar filho depois que eles saíram da arca. Então, um gerou uns familiares, outro gerou aqui, outro gerou ali, e a família foi crescendo, e Noé virou avô, tataravô, sei lá o que, avô, e foi crescendo a família de Noé, crescendo. Alguém entre eles comentava dessa forma: olha, não vai dar para ficar todo mundo aqui, não dá, não tem condição de a gente ficar todo mundo misturado, nós vamos ter que, sei lá, ir cada um para o seu rumo. Mas um no meio deles falou assim: olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma casa bem grande para nós, uma casa bem enorme para nós, aí cabe todo mundo, certo? O Joãozinho dorme ali, o tiozinho dorme lá, o avô dorme ali, e nada de se separar não.
E eles falavam a mesma língua. Sei lá que língua que era, mas falavam a mesma língua. E aquele que propôs, até esqueci o nome dele, ele não tinha como fazer uma casa grande, ele se propôs em fazer uma torre, não é? Muito grande, para que todo mundo não se separasse. Essa era a sua intenção. Lemos aqui agora, aqui, ó, e era toda a terra de uma mesma língua, e toda da mesma fama. Aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: façamos tijolo, queimamos-o bem. E foi-lhe os tijolos por pedra e o betume por cal. E disseram: edificamos nós uma cidade e uma torre, cujo cume nos toque ao céu, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Essa foi esse cidadão que falou isso. Ele não queria a sua família se separando. Ele não queria. Ele queria ter o trabalho, mas todo mundo ali. Irmão, lembra lá no comecinho que Deus falou para Noé, quando Noé saiu da arca? Crescei, multiplicai e apovoai toda a terra. Como é que vai ficar tudo num só lugar se Deus ordenou para povoar toda a terra? Glória ao Senhor. Então não tinha como esse povo ficar tudo no lugar só. Glória ao Senhor. E o povo começou a trabalhar. É isso mesmo. Família tem que ser. Vamos ficar aqui, todos juntos. Irmãos, e não era esse o plano de Deus. O plano de Deus era que se apovoasse toda a terra. Então o Senhor olhou dos céus e falou: esse povo está construindo um negócio lá que eu não sei o que é. Vamos descer lá para nós ver. Está escrito aqui, nós acabamos de ler. Vamos descer para nós ver. O que é que esse povo está fazendo? E o Senhor, irmão. Então, aqui no verso 5: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para todos os que eles intentarem a fazer. Quer dizer, não tem como impedir eles, porque eles estão todos ali falando a mesma língua. Então como é que eles vão se separar? Não tem jeito. Mas, como Deus tem sempre um caminho, e Deus precisava cumprir, fazer isso, Ele precisava povoar toda a terra, senão nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos aqui em Itapetininga, e você, o irmão, estaria lá em Portugal. Senão nós não estaríamos aqui em Itapetininga, e você estaria lá no Rio Grande do Sul, na Bahia, em outro lugar, não é? Glória ao Senhor. E cada um, Deus traçou um plano, Deus traçou uma obra e quer te abençoar no seu pedaço. Cada um, Deus quer te abençoar no seu canto. Cada um, Deus quer te abençoar no seu lugar. Cada um, Deus quer te dar o seu canto para você ficar. Então, já para alguns, Deus diz assim: não adianta lá alguém querer pegar você e levar para lugar que você não quer, porque o Senhor diz para você: eu vou arrumar um canto para você, eu vou abençoar a tua casa, eu vou abençoar o teu lugar, eu vou abençoar o seu cantinho. Glória ao Senhor. E esse lugar, e esse canto, e essa tua casa, e esse lugar onde você está, foi Deus que te prometeu. Deus te prometeu. Receba do teu Deus a benção dele. Glória ao Senhor. E tenha paz dentro do seu coração. Glória ao teu nome. E te diz o Senhor: eu vou te abençoar no seu canto, no seu lugar. Olha que palavra diferente é essa. Aonde Deus vai terminar os seus dias. Tem alguém aqui nesta live, nesse lugar, que está falando assim: Senhor, eu só quero um cantinho para Deus me abençoar. Pois Deus vai te abençoar. Deus está olhando para você. Deus vai te abençoar esse seu canto, aleluia, esse seu lugar que você pediu, aleluia, para o Senhor. Deus está olhando no céu. Ele sempre vai arrumar um jeito. Glória a Deus. Ele sempre arruma um jeito. Você não vai viver sobre o que o fulano quer, o que o Bercano fez, ainda que seja parente mais chegado que seja, Deus vai arrumar o cantinho seu para ser abençoado por Deus. E aí tu cantará vitória, estará contente diante do teu Senhor. Então é esse o sentido da palavra, igreja minha e povo meu. Glória ao Senhor. Diz o Senhor aqui: não há restrição entre eles. Muito bem, no verso 7: eia, desçamos. Veja bem a palavra aqui: desçamos. Por que desçamos? Deus podia falar assim: não, eu vou descer e eu vou fazer. Não, ele falou: eia, desçamos
e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Esse foi o jeito que o Senhor arrumou para dispersar aquele povo de lá, irmão. Glória ao Senhor. Porque quando Deus quer arrumar o cantinho para você, Deus quer abençoar, e todo mundo dizendo: não, você não pode fazer isso. Principalmente aqueles mais chegados: não, que é isso, você está ficando doido, você não pode fazer isso. Mas de repente, se a benção de Deus é arrumar o seu lugar, é lugar da benção, o lugar de você viver em paz, sinta em paz a tua alma, o teu espírito, aí ele tem que fazer o quê? Ele tem que colocar desentendimento nessa conversa toda, para daí dar certo. Porque enquanto estiver dialogando e não tem diálogo, então ele tem que colocar desentendimento para as coisas começarem a dar certo. Aí dispersam. Glória ao Senhor. E foi esse o jeito que Deus arrumou para colocar cada um nos seus devidos lugares. Aqui no verso 7. Desçamos. E Deus falou o quê? Se ele falou desçamos, ele não desceu sozinho. Desceu ele, o Espírito Santo e o Senhor Jesus, irmão. Naquela época, ele era o primogênito. Então, nessa época aqui, era no comecinho da terra, não é? Difícil de entender as coisas daqueles tempos, né? Tem pessoas que não buscam conhecimento certo, né? Mas o Senhor Jesus era o primogênito e ele estava lá também. Glória ao Senhor. E estava lá também o Espírito Santo, e estava lá também o próprio Deus, e estava lá também anjos, arcanjos e outros anjos também. Desçamos e confundamos a terra. Irmão, quando Deus quer fazer as coisas, ele usa de um conjunto de coisas para fazer. Deus, ele começa a usar, ele usa do vento, usa da tempestade, ele usa do tempo, ele usa do inverno, do verão, ele usa do que for preciso, ele começa a usar para as coisas começar a dar certo na tua vida e no seu caminho. O que é que você está precisando para Deus usar na tua vida, para dar certo no teu caminho, para que a coisa aconteça na tua vida? Então, para que tudo dê certo na sua vida, Deus começa a usar de muitas coisas ao teu respeito, e todas as coisas vai dar certo no teu caminho, vai chegar ao devido lugar. É só você acreditar nessa palavra. E aí, igreja, Deus falou: desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. E no verso 8: assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar aquela cidade. Esse verso 9 aqui nós não lemos, mas só para completar: por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou sobre a face de toda a terra aquele povo. Bem, no verso 12 que se segue, irmão, daqui para frente, é meio pesado isso aqui, é meio pesado. Talvez você não entenda muito bem, ou entende, glória ao Senhor, porque dali para frente começou uma grande batalha. Porque Deus precisava crescer a terra, Deus precisava povoar a terra, Deus precisava continuar os seus projetos. Sabe o que aconteceu, igreja? Satanás, aquele que foi lançado do céu, ele já tinha sido lançado na terra. Ele só estava de olho em todo aquele povo, não é? Ele estava de olho naquele povo. E esse inimigo, ele foi lá e tomou o coração de um rei, que eu não me lembro o nome desse rei agora. Ele tomou o coração desse rei e entrou lá dentro. Satanás entrou no coração de um daqueles reis. Glória ao Senhor. E era a própria família de Noé. Era da geração de Terá, uma coisa, irmão de Terá, pai de Abraão, eram familiares lá de Abraão. Glória ao Senhor. Satanás conseguiu entrar no coração daquele povo, que era abençoado por Deus. Presta atenção, o que se segue aqui é meio forte, mas nós temos que falar, porque, irmão, glória ao Senhor, de repente, quando tudo está bem na nossa vida, aparece um irmão que é aquele que nós confiamos, aquele que nós conversamos, nos entendemos, e ele acaba nos decepcionando, de uma forma que a gente chega a falar: eu não acredito que isso está acontecendo. Então, igreja, para que você acredite que na tua família, nos teus familiares, parecia que estava tudo bem, tinha uma grande coisa para acontecer, mas sabe como se desanda tudo? Parece que você não se entende muita coisa, parece que o pai não entende o filho não entende ninguém.
Parece que a esposa não entende o marido. Chega um tempo que as coisas começam a ficar difíceis. Glória ao Senhor. Presta atenção. É a fúria do adversário querendo derrubar a sua casa. E é nessa hora que você precisa estar na comunhão comigo, diante do teu Deus, clamando de dia e de noite, dizendo: Senhor, dá um caminho para minha casa, dá um caminho para minha família, dá um caminho na minha vida, arruma um caminho para mim. E Deus vai mandando a sua palavra de hoje em diante, dizendo: eu tenho um caminho que você não espera, e eu vou tomar na tua vida. É por isso que Deus manda essa palavra, irmão. E na vida daqueles parentes de Abraão, de Terá, não é? Que estava lá. Não é que o diabo entrou naqueles familiares e começou uma desgraça, vamos falar assim logo, naquela família. E todos aqueles, para ser sincero, um virou macumbeiro, outro começou a feitiçaria, outro começou a adorar Deus não sei das quantas, e outro adorando não sei o quê, porque dispersou, virou uma língua estranha, cada um falando língua diferente, e outro já fez bezerro, e outro já fez deuses estranhos, e toda aquela família já dispersado. O que Deus faz? Pode ler aí no verso 12 em diante, no capítulo 12 em diante. Deus chama Abraão, ele faz promessa. Foi ali, no meio dessa confusão toda, que tinha alguém que clamava ao Senhor. Aí Deus vai lá e fala: Abraão, vem aqui, vai, sai do meio da tua família e da tua parentela, sai do meio deles, porque eu vou te mostrar um lugar que ainda você não conhece. Eu tenho o seu canto, eu tenho o seu lugar, eu tenho uma benção para você. Já que a tua família não te entende, eu te entendo. Já que já deixaram de te entender, eu vou te entender. E vou arrumar, glória ao Senhor, toda a tua história. Eu vou arrumar todo o seu caminho na minha presença. Então é essa palavra, igreja, glória ao Senhor. Se alguém não te entende, até mesmo dentro da tua família, diz a minha palavra: eu te entendo. Estendo a minha mão sobre você, pego-te pela mão e coloco no lugar para ser abençoado por Deus. Glória a Deus. Então você pega essa palavra, acredita nela, o teu caminho será abençoado por Deus. Essa é a palavra, Deus seja louvado. Amém.